YouTube. Estamos aqui com o nosso querido amigo Geraldo Kern, que falará para nós sobre o tema A quem muito foi dado, muito será pedido, do Evangelho de Lucas. E mais uma vez agradecemos a você, Geraldo, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Sempre é agradável estar com vocês. Obrigado aí, querido. Vamos fazer a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade do trabalho na noite de hoje, que possamos apreender o conhecimento que o nosso irmão nos trará, possamos sintonizar com Jesus, com os nossos irmãos benfeitores e que possamos manter a harmonia no nosso pensamento e no nosso coração. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A palavra é toda sua, Geraldo. Muito obrigado, Renata. Obrigado pelo convite mais uma vez. Meus irmãos, é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui nesta noite. É sempre agradável conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, particularmente algumas passagens que nos tocam profundamente. É claro que muitos já disseram para você sobre essa questão das parábolas. O Cristo sabiamente usava todas as coisas que ele tinha na época. Então, usava a figueira, usava os rebanhos, usava as ovelhas, usava as moradas, ele usava todos aqueles objetos que tinham à mão para o entendimento daqueles irmãos que lá estavam com ele. Veja bem que muitas vezes nós mesmos ainda temos um pouco de dificuldade de entender, né, mas entenderam. Ele usou um grão de mostarda, que é ínfimo, pequenininho, para identificar a fé, a grandeza da fé. Então essa passagem de Lucas é muito interessante e nos instiga, assim, num certo ponto, Renata, sabe, porque ela diz assim: que "A quem muito foi dado, muito será pedido". E daí? Será que a gente fica preocupado? É bom a gente entender o contexto, que esse tema está no Evangelho de Lucas e é a parábola dos servos vigilantes, ou servos infiéis, que a palavra fala dos 2 objetos do servo. Mas eu vou falar mais do servo vigilante, que é aquele que foi recomendado que sejam preparadas todas as coisas da sua casa, para quando o Senhor chegasse, tudo estava pronto, tudo equipado, tudo as luzes acesas, as candeias todas colocadas no lugar, né. Então esse é um servo vigilante. Então ele usa esses meios, né, e ele diz que bem-aventurados os servos que se encontram vigiando e obrando as coisas do Senhor, ciente das suas responsabilidades. É claro que na palavra, durante a parábola, ele fala também aquele que foi vigilante. No final da parábola, o contexto que ele nos diz o seguinte: a todo aquele que muito foi dado, quer dizer, os conhecimentos da casa foi dado, muito lhe será requerido, muito lhe será pedido, solicitado, empenhado. Então, ele tem uma certa responsabilidade, né. E aquele que foi muito confiado, que nós confiamos, né, ainda mais lhe será pedido, porque ele tem a confiança daqueles senhores. E ela é muito similar à palavra de Mateus: "Muitos os chamados e poucos os escolhidos". Primeiramente, nós pensamos assim: "Puxa vida, eu quero saber pouco para ser menos cobrado". Será que é assim que funciona? Será que é assim que nós devemos entender? "Olha, eu quero saber menos". Se nós trazermos para os tempos atuais, nós temos um parâmetro, assim, não muito igual, mas, por exemplo, as leis de trânsito, vamos bem simples assim, as leis de trânsito, nós temos obrigatoriedade de saber. A ninguém é dito: "Puxa, mas eu não sabia disso". As leis que foram promulgadas, elas têm que se saber. A ninguém é dado a razão de dizer que ocorreu um acontecimento em que ela não sabia da lei. Então, isso é muito importante.
Outro detalhe que nós temos que ver que, primeiramente, nós temos assim a nossa vida, a infância, né? Muito foi dado de nós. A nossa mãe nos deu carinho, nos deu amor. O que que nós retribuímos, né? Adolescência, quando a gente queria namorar uma menina, conhecer ela, a gente preparava o melhor para ela. Então, a gente muito dava para receber alguma coisa, né? A vida adulta, no nosso lar, nós muito trabalhamos, né? Então, chegamos exatamente a um ponto importante onde nós vamos saber a separação desse assunto. Os assuntos corriqueiros que nós falamos e a verdade que nós devemos saber. E isso nós chegamos a entender essa afirmativa porque quando recebemos muitos haveres, a nossa consciência começa a tomar uma certa responsabilidade. E não é uma certa possibilidade, uma responsabilidade, é uma grande responsabilidade de sabermos. E aumenta, assim, num crescente muito grande, que nós vamos começar a entender. Mas isso se refere ao quê, ô Lucas? Se refere exatamente ao Evangelho de Jesus. As leis de Deus que o Cristo nos exemplificou quando aqui esteve e continua a nos exemplificar. E as mensagens de amor através dos espíritos bondosos que ainda ele nos traz. Então, começamos a entender uma maneira diferente. Então, há muito foi dado de conhecer a lei de Deus, muito será pedido. Então, nós temos conhecimento das leis de Deus, temos conhecimento da lei do perdão, da lei do amor, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, essas leis que nos serão cobradas. E elas já estão num ponto, nesses estertores do mundo de regeneração para onde estamos indo, que a necessidade dessas leis serão cobradas. Quando ele diz para nós uma parábola muito interessante, vós sois o sal da terra, e se o sal perder a sua força, com que outra coisa se há de salgar? Para nada mais fica servindo, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 13. O sal é um produto que ele conserva os alimentos, ele dá sabor aos alimentos. Mas se ele for empregado de uma maneira errada, ele salga a nosso alimento e coloca fora, o alimento não presta para nada. E se nós não sabermos utilizar esse sal, ele serve para servido fora, ele não tem mais uma utilidade. É a mesma coisa do Evangelho de Jesus. O sal é o Evangelho de Jesus. Se nós não sabermos empregar devidamente esse sal, se não sabermos empregar essa questão que ele nos diz para nós, amar ao próximo como a nós mesmos e amar ao Senhor, seu Deus. Então, se nós não empregarmos, realmente nós muito recebemos e poucos estamos devolvendo. E pouco estamos sentindo esse momento que é muita importância. Eu trouxe alguns apontamentos aqui de alguns livros, porque é muito importante, eu não disse isso ainda. A doutrina espírita tem muitos livros importantes que espíritos bondosos e evoluídos nos trouxeram para que nós consultássemos e conversássemos. Eu sou franco em dizer que sou um espírito muito simples para ter alguma coisa da minha lavra. Então, tudo que está aqui tem nos evangelhos. Tem nos evangelhos, tem nos livros que a doutrina espírita nos faculta. E a gente, fazendo uma pesquisa, a gente pode trocar essas ideias com vocês. O livro Saúde e Consciência, que é muito interessante, é um dos livros da Joana de Ângeles, ela diz que a responsabilidade é criativa e enriquecedora, porque sabe encontrar-se em processo de elevação e crescimento. Então, quando nós temos a responsabilidade de saber o conhecimento, nós temos uma elevação, porque aquilo
calou em nós de algum momento e nós podemos transmitir aquilo ali. Aquele conhecimento pode ser transmitido para outra. Não que nós temos o dom da verdade, não, mas as verdades foram dadas por esses irmãos. Nós temos que compreender que nós podemos ser os semeadores, aqueles que podem divulgar, que estejam aqui conversando com vocês, mas muitos de vocês já viram vários assuntos. E nessa pandemia, as lives, os programas online aumentaram muitíssimos, mas infelizmente muitos ainda faltando um certo filtro, que as pessoas tinham que fazer um pouquinho de análise, mas não podia ser algo pessoal. Eu confesso que não faço nada pessoal, eu trago tudo. E ela diz ainda que a responsabilidade é degrau de elevação da consciência, porque quando nós estamos responsáveis, nós temos a capacidade de fazer aquilo. E se nós compreendermos que nós temos que amar o próximo, que nós temos que ter o perdão, que nós temos que ter a afabilidade, que nós temos que ter responsabilidade, nós temos, então, uma amplitude muito grande de encarar as situações que nos são adversas. E elas são muitas, não são poucas, não. O capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo é os muitos chamados e poucos escolhidos, ele diz o seguinte: aquele, portanto, que não aproveita essas máximas do Cristo para melhorar-se, que admira como coisas interessantes e curiosas, unicamente como uma especulação, sem que lhe toque o coração, não se torna menos vão, se torna muito mais orgulhoso porque não tem, e ele é egoísta em certos pontos, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mas muito mais culpado, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Então, quando nós conhecemos essas verdades, nós temos que tentar praticá-las, meus irmãos. É claro que vocês vão dizer, poxa, mas é impossível, se a gente abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, abrir o livro dos Espíritos, tem muitas coisas que ainda não concebemos. O perdão, por exemplo, é uma coisa dificílima, mas ele estabelece lá no Evangelho a forma de nós adquirirmos o perdão pelos irmãos. É um processo que nós vamos trazendo pouco a pouco, a par e passo, para chegarmos ao perdão. É interessante que daí, nessa pergunta, que nós vamos assim, puxa vida, então muito nos será cobrado porque nós sabemos alguma coisa. Particularmente nós, espíritas, que sabemos, já tiramos o espírito da letra, já temos uma compreensão maior do Evangelho do Cristo e se utilizamos do Novo Testamento para trazer, e também do Velho Testamento. Mas Kardec complementa lá também no Livro dos Espíritos o seguinte: aos espíritas, pois, muito será pedido. E eu sei que muitos espíritos que estão aí estão arrepiados porque muito tão recebido. Mas ele complementa dizendo o seguinte: mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Então, esse é um lenitivo, meus irmãos. Nós temos a pronta resposta do Cristo em dizer aquele que nós procuramos semear, fazer o nosso melhor, com algumas quedas, com alguns erros. Então, nós temos as condições de ser dado para nós as oportunidades. Muitos de nós buscam coisas muito amplas. Ainda somos espíritos eternos em constante progresso, em constante evolução. Nós estamos para e passo caminhando na nossa jornada, mas estamos caminhando para frente. Podemos subir um degrau numa evolução, o outro degrauzinho na outra, mas já estamos sendo convidados, e nem digo convidados, convocados por Jesus para fazermos parte desse novo mundo, que é o mundo de regeneração, onde o equilíbrio entre o bem e o mal será muito maior. Um outro livro muito interessante é do Antônio Sayon, Elucidações Evangélicas,
Ele diz o seguinte para nós: o grau e a extensão da responsabilidade guardam relação com o conhecimento que a criatura tem do mal que pratica. O Evangelho já nos diz que as condições morais é quando nós conseguimos ter um equilíbrio e ter o conhecimento do bem e do mal. Então, sabemos o que é o mal e o que é o bem. E ele continua dizendo o seguinte: necessariamente maiores são as responsabilidades daquele que incorre em falta, depois de haver recebido diversas advertências, conselhos e ensinamentos, visto que muito será pedido a quem muito se haja dado. Mas é claro, se nós aproveitarmos, não devemos nos preocupar. Puxa, nós estamos recebendo bastante informações, nós estamos recebendo o Evangelho de Jesus que nos consola, nós temos recebido as leis de Deus que também nos afaga o nosso coração e nos dá coragem de prosseguir. Então, eu disse, puxa vida, então de mim será cobrado. Mas veja bem, se nós tivermos aproveitado, se esses ensinamentos poderão ser feitos particularmente para o nosso próximo, muito nos será dado. Então, as recompensas, elas virão. Não vamos fazendo as coisas para esperar a recompensa. Não, vamos fazer aquilo que está no fruto da nossa razão, da nossa consciência e da nossa responsabilidade. Então, é muito importante que nós tenhamos sempre em mente que esse processo ele vai pela nossa consciência. Então, nós temos condições de continuar a nossa jornada. Nós todos temos aqui. As coisas são os sofrimentos que o espírito se depura, é no sofrimento que ele se depura e ganha uma elevação que habita horizontes novos naqueles mundos. E o atraso moral fica para trás. Muitas vezes o atraso moral que privava ele de um progresso fica para trás. Então, é no sofrimento. É no sofrimento que nós vamos entender. Então, as dores não devem ser sofridas, as dores devem ser compreendidas. Pela lei de causa e efeito, se sabe, porque não é por acaso que as dores aparecem, as vicissitudes aparecem, os problemas aparecem. Eles aparecem exatamente para nós termos a oportunidade de resgatarmos aquilo que no pretérito fizemos. Lá em Santo Antônio Descoberto, a Federação Espírita tem uma escola regular com pessoas muito humildes e que a gente faz um atendimento. Uma ocasião eu estava lá conversando com o pessoal e eles perguntaram para mim: "Mas, seu Geraldo, por que que eu sofro muito? Por que que eu tenho essa pobreza? Por que que eu passo trabalho, né?" Então a gente fica pensando o seguinte: puxa vida, a o Pai nos dá as oportunidades conforme as nossas virtudes, o nosso aproveitamento. É a parábola dos talentos, né? A parábola do talento, ele dá os talentos diferentemente e as pessoas empregam aqueles talentos diferentemente. Então, essa desigualdade que muitas vezes parece para nós uma coisa, muito desigual, muito desumana, ela não é. O Pai nos dá exatamente aquilo que nós podemos prover. Então, muitas vezes a riqueza é dada para alguém para saber, e a prova da riqueza ele diz que é muito pior que a prova da pobreza. Porque ela incita as coisas piores que tem, que é o egoísmo e a vaidade. O egoísmo e a vaidade são, digamos, aqueles predicados mais difíceis de se controlar, porque eles alteram a pessoa de tal forma, formando a psicosfera que envolve ele em egoísmo e vaidade. Então, é muito importante, muitas vezes, nós seguirmos o nosso rumo e aceitarmos exatamente aquilo que nos é proposto. O Kardec também pergunta no Livro dos Espíritos uma questão muito interessante, a número 780, que diz o seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre segue imediatamente, dependendo certamente
da consciência e responsabilidade. Então, muitas vezes, nós temos um progresso, digamos, financeiro de todos os lados, mas não temos um progresso moral que nos acompanha. E o progresso moral depende dessa consciência e responsabilidade, depende daquilo que nos foi passado, porque as coisas não me pertencem. O Evangelho diz muito claro para nós: tudo que está conosco, que é material, não nos pertence, foi nos dado em usufruto. O Evangelho também nos diz 3 coisas importantes que é intrínseca do Espírito. Essa sim, essa é nossa, que é o quê? O conhecimento, a inteligência e as qualidades morais. Isso é intrínseco do Espírito, isso levamos para todos os lugares, para todos os momentos que nós estávamos. Paulo tem uma passagem do Evangelho muito interessante, é muito a passagem que ele faz para nós. O Paulo diz o seguinte: por que que o mal que eu não quero eu faço e o bem que quero eu não consigo fazer? Puxa vida, e isso ocorre conosco, gente. Isso é muito nosso também. Muitas vezes a gente não quer fazer o mal, mas faz por invigilância, faz por preguiça, por comodismo. Agora há pouco eu estava conversando com a Renata a respeito disso, né? De ocupação das casas espíritas. É necessário, sempre que nós pudermos ir na casa espírita, nós precisamos trazer uma energia nova para que a atmosfera da casa fique completa com aqueles irmãos que estão lá nos apoiando. Então, sempre é importante. Então, nós vemos que muitas vezes nos acomodamos. E é interessante, sempre que a gente vai na casa espírita, sempre aparece uma dor de cabeça, uma indisposição, o carro não quer pegar. Então, é assim mesmo, é assim mesmo. Até que a gente coloca para nós: "Não, eu devo ir, porque eu vou me sentir bem". E realmente, quando sai de lá, sai muito melhor, porque sai com as energias renovadas e aquelas, energias deletérias que muitas vezes nós pegamos no caminho, nas atividades que nós temos durante o dia, elas ficam lá, porque os espíritos que controlam a casa sempre nos demovem dessas coisas e nos auxiliam na nossa jornada. Tem mais um livro da Agenda Cristã, que é do Chico. Ele diz o seguinte: "Não gaste as suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo". Gente, com muitas vezes nós temos o conselho e achamos: "Não, tu tem que seguir esse conselho, tu tem que tomar esse remédio aqui, tem que tomar". E a pessoa não quer. Nós não podemos infringir o livre-arbítrio dos outros. Então não tente, né? Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo que é administrado pela sabedoria divina. Então, primeiro nós temos que fazer o nosso autoconhecimento e depois ajudar alguém. E a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Mas daí, as coisas que nós aprendemos, né? Lá no livro Caminho da Luz, veja que eu trago bastante anotações, ele diz o seguinte: carregar a nossa cruz a caminho do Cristo será abraçar as responsabilidades que nos cabem no setor de trabalho que ele nos confiou. Então, o trabalho que ele nos confiou é para que nós pudéssemos. Pode ser que vocês muitas vezes a gente contesta isso, mas antes de virmos para cá, nos encarnarmos, o planejamento reencarnatório, nós escolhemos quase todos os passos que nós vamos dar. E esses passos são, muitas vezes, porque lá nós não vamos embotar a nossa razão, a nossa consciência, nós vamos ter exato momento que nós queremos reparar para podermos progredir como espíritos, então pedimos muitas coisas que nós temos que passar. Na adesão ao compromisso, sempre urge não esquecer que as nossas dificuldades,
elas podem ser modificadas, mas não extintas. Muitas vezes as pessoas, puxa vida, me parece que várias encarnações eu tô cumprindo essa etapa. Será que essa etapa não precisa de um perdão? Não precisa romper um elo de muitas coisas que estão lá de trás? Não podemos modificar essa nossa vicissitude para que ela seja extinta aos poucos pelo nosso proceder? O Cristo nos ensina o seguinte: se nós não podemos, eh, chegar à noite, muitas vezes chegamos à noite, puxa vida, eu fiz uma um ato indevido com a Renata, eu menosprezei ela, fiz errado, puxa, meu Deus, me perdoa. Ele diz para mim o seguinte: antes de você vir a mim pedir perdão pelas falhas que você cometeu, volte lá e peça perdão pela sua irmã. Então faz nós voltarmos às pessoas que têm, porque é o nosso próximo. E o próximo, o Emmanuel diz que é a ponte entre nós. O próximo e nós é a ponte que nos liga a Deus. Porque ele disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, numa mesma parábola, num mesmo momento. Então, essa é a necessidade que nós temos. E as oportunidades são muitas. Os próximos estão em toda a nossa volta. Muitas vezes estão do nosso lado, aqui na nossa casa, no nosso lar, no nosso vizinho. Muitas vezes: "Não, mas o vizinho é muito difícil, ele põe um som muito alto, ele vai, o lixo dele para a calçada, deixa ali". Meu irmão, talvez seja essa pessoa a necessidade do resgate. Então, o próximo é um grande benefício, se nós entendermos exatamente que o próximo pode ser a nossa salvação, o nosso passagem para essa quando muito será dado para nós. Sem obstáculos, cairíamos na inércia, sempre assim. É forçoso avançar sem esmorecer, é sempre evoluir, porque o avanço sempre nos dá. Então, é com comprometimento, muitas vezes tem muitas pedras no caminho, tem muitas dificuldades, mas nós temos condições muito grandes de fazer isso. Temos condições muito grandes porque nós temos a nossa capacidade criativa, a nossa razão, o nosso conhecimento. Então, nós conhecemos o Evangelho. E a bondade do Evangelho não é um fardo pesado, não é algo difícil, é algo leve que nós podemos fazer. Muitas vezes, por antagonismos de nós mesmos, nós deixamos de fazer isso. Então, eh, ele sempre nos dá oportunidade. No livro do Religião dos Espíritos, ele fala a responsabilidade e destino. O Criador estabelece sempre que todos com a lei das criaturas e não cria espírito algum para exercer o mal. Então, o Pai nunca nos criou para exercer o mal, é sempre o bem. Como nós estamos chegando quase no final, né, Renatinha? Deixa eu olhar aqui no meu relógio. Eu gostaria de passar alguma coisa muito interessante para vocês. É, lá no nosso Evangelho tem uma passagem muito interessante da vida de Cristo. Eu passo isso porque Bezerra de Menezes, há pouco tempo, fez um congresso aqui em Goiânia, ou melhor, ele esteve presente pela psicofonia do Divaldo, é claro, né? Ele estava presente, mas ele passou pelo Divaldo e o Divaldo nos disse o seguinte, que os tempos atuais guardam grande similitude com os tempos do Cristo. Estamos vivendo muitos tempos similares aos tempos do Cristo, das incredulidades, das injustiças, e nós estamos tendo esse reconhecimento, porque agora a gente tem a informação mais precisa. Concomitante a isso, Emmanuel nos fala que muitos de nós somos espíritos com mais de 2000 anos. Então, basta reflexão.
Qual de nós já esteve lá com o Cristo? Qual de nós viu o Cristo passar pelas ruas de Israel? Qual de nós negligenciou o Cristo? Qual de nós virou as costas? Qual de nós esteve lá e chorou pelo Cristo? Então, essa reflexão, eu acho que nós temos que fazer, que nós somos espíritos eternos. E como espíritos eternos, nós temos que entender. E uma passagem muito importante diz o seguinte: no momento em que Jesus entra em Jerusalém para as festividades da Páscoa, lá pelos idos de 33 da era cristã, encontrou Jesus o povo exaltado com aquele Messias, que ele já tinha em muitos lugares, as pessoas comentavam dele, o novo potentado, os falsos milagres, que nós sabemos que a manipulação fluídica curava cegos, curava muitas pessoas, né? Dizendo em voz alta que era o novo rei. O povo aclamava euforicamente, né, dizendo que a mudança necessária do povo judeu, que muito sofria naquela época o jugo dos romanos, né? E os discípulos daqueles que estavam junto com Jesus, deixando-se levar pela multidão, começaram a pensar no reino de Deus, que poderia estar transitório de poder. Então, realmente ele voltou para Jerusalém e seria o novo rei. Então, alguns se colocariam numa posição superior em relação aos outros, e os outros de posição inferior. Então, seriam eles, aqueles que alcançariam. Pensariam ainda como Jesus estaria na posição de rei, os discípulos diretos estariam na posição superior, todos eles, mas alguns mais que os outros. Embalados por essa ilusão e Cristo sentindo aquele ambiente, chegamos até um evento conhecido muito como a Última Ceia. Foi quando, um dia anterior, em que Cristo foi preso e levado à cruz. Então, aquele momento era muito importante, que se colocavam todos eles para se disputar. Ainda estavam, levaram aquela discussão de Jesus para aquela situação lá daquele local, só para aqueles 12 e Jesus que se. E todos eles, então, queriam ocupar o melhor lugar e perguntavam para o Cristo. Nós entendermos o seguinte: o pessoal, os serviçais que serviam as casas, tinham uma certa estratificação hierárquica. Aqueles que cuidavam dos senhores, com as roupas dos senhores, tinham uma estratificação pessoal. Aqueles que eram da extrema confiança tinham outro. Aqueles que eram da cozinha tinham outro. Aqueles que eram de arrumar as camas, os quartos, tinham os outros. E o mais baixo na escala desses serviçais era exatamente aquele que lavava o chão. Então era aquele que ficava mais próximo do chão, era exatamente aquele. E Jesus, num gesto surpreendente, apanha uma bacia, coloca água e passa a lavar os pés dos discípulos. E chegando em Paulo, Paulo diz: Não, eu não vou deixar o Senhor lavar meus pés de forma alguma. E o Cristo respondeu para ele: Se eu não posso lavar os seus pés, é porque tu não tem partes de mim. Pedro ficou muito surpreso com a resposta e disse: Senhor, lava meus pés e a cabeça. Nesse momento, Jesus assevera de maneira muito interessante que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus deverá ser o maior. E que aquele que quiser ser o mais importante será o servo de todos. Então, essa lição de humildade, de responsabilidade do Cristo, sabendo que estava nos estertores de nos deixar, mesmo assim, ele faz esse gesto humilde para exemplificar aqueles seus seguidores tão queridos que ele deixaria para continuar a sua jornada aqui na Terra.
Muito obrigado, querido. Teria muita coisa para falar, mas vamos ficar por aqui, porque os espíritos nos acompanham, sempre tem outras atividades, né? Então, eles estão conosco, mas eles vêm na hora certa e seguem os seus rumos na hora certa também. Muito obrigado a todos, obrigado pelos ouvidos de ouvir. Espero que aproveitem um pouco e saibam o seguinte: realmente vamos avançar sem esmorecer para evoluir como espíritos. Obrigado a todos. Obrigada, Geraldo, que assim seja. Tantos ensinamentos que Jesus nos deixou com a sua humildade, né, e sua grandeza de espírito, que possamos tê-lo sempre como exemplo. Você pode fazer a nossa oração final? Vós, Senhor Jesus, benfeitores espirituais que nos acompanham, nossos queridos amigos que em nossos lares estão conosco neste momento, em que levamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai querido, e a Jesus, nosso Mestre, pedindo, Senhor, que nos renove as nossas forças para continuarmos as nossas jornadas. Não nos dê, Senhor, as soluções, mas a força e a vontade de continuarmos para que nós possamos modificar aquelas vicissitudes que muitas vezes nos atrelam aos patamares mais baixos da nossa evolução. Obrigado, mestre amigo, por nos permitir acender uma pequena chama de esperança em nossos lares, para que essas chamas, vistas pelos espíritos superiores, se tornem um farol vigoroso a iluminar a humanidade tão necessitada, que possamos, Senhor, amar os nossos próximos e estarmos junto de Ti neste momento. Que a paz de Deus esteja convosco e conosco também. E assim, Senhor, obrigado por essa oportunidade, obrigado, Espíritos bondosos, de estarem conosco. Que assim seja. Mais uma vez, Geraldo, muito obrigada. E obrigada a todos por nos acompanharem na noite de hoje. E até a próxima.